Ananias, Eis-me aqui, Senhor. levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Senhor, muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ninguém que conhecesse o fariseu Saulo de Tarso. Ninguém que viu sua perseguição implacável aos cristãos acreditaria no que esse homem um dia viria a se tornar. Mas desde o começo, a mão do Senhor estava sobre ele. Saulo era cidadão romano de Tarso, uma cidade gentia. Quando jovem, foi enviado pelos pais judeus a Jerusalém para aprender a lei mosaica. Seu professor foi Gamaliel, um dos maiores mestres judeus, que lhe transmitiu um conhecimento extraordinariamente profundo sobre a lei e os escritos do Velho Testamento. Todas essas circunstâncias juntas contribuíram para a realização dos propósitos do Senhor. O Senhor sabia o que era necessário para se pregar de maneira eficaz o Evangelho aos judeus, gentios, reis e governantes, e colocou Paulo em circunstâncias que o moldaram de acordo com as raras qualidades que para isso seriam necessárias. O profeta Joseph Smith deu a seguinte descrição física de Paulo. Ele tinha cerca de 1,5 metros de altura, rosto anguloso, olhos pequenos e escuros, penetrantes como a eternidade. Voz lamuriosa, exceto quando elevada, e então era quase semelhante ao rugir de um leão. Acompanhemos os labores deste apóstolo da época de sua conversão até o momento de sua morte, e obteremos um exemplo claro de industriosidade e paciência para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Durante 30 anos, Paulo trabalhou incansavelmente como apóstolo e missionário, zelando por aqueles a quem serviu. Seu conhecimento e treinamento permitiram-lhe ensinar tanto aos judeus quanto aos gentios de todos os níveis sociais o que era o Evangelho de Jesus Cristo e qual a responsabilidade do homem concernente a esse Evangelho. Por 3 décadas, Paulo atravessou o Império Romano, pregando o Evangelho e estabelecendo a Igreja. Cuidou dos membros da igreja e fortaleceu-os com muito amor, escrevendo-lhes cartas, motivando-os e visitando-os repetidas vezes. E quase ao término de seu ministério, Paulo cumpriu as palavras do Senhor de que daria testemunho de seu nome diante de reis e governantes. Deixem-no. Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes. Aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. E por isso, perante vós, eu o trouxe principalmente perante a ti, ó Rei Agripa, para que depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever e notificar contra eles as acusações.
É permitido que te defendas. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que me haja hoje de defender. Rogo-te que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, todos os judeus a conhecem. Conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi como fariseu. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Encerrei muitos dos santos, nas prisões, com autorização dos principais sacerdotes. E quando os matavam, eu dava meu voto contra eles, castigando-os por todas as sinagogas. Até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o quê? Indo então a Damasco, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol e que me envolveu. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para te pôr por ministro e testemunha. Portanto, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram. Isto é, que o Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Paulo! Estás louco! As muitas letras te fazem delirar! Não, eu não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. O rei sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Rei Agripa, crês tu nos profetas? Bem sei que crês. Por pouco. Me queres persuadir a que me faça cristão? Provera a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. O compromisso de Paulo com o Evangelho de Jesus Cristo foi profundo e total. E desde a época de sua conversão, quando voltou sua vida completamente para o Senhor, foi continuamente moldado pelas coisas que sofreu. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em trabalhos e fadiga. Em fome e sede. Em frio e nudez. Sinto prazer nas fraquezas por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pouco antes de sua morte, soldados romanos escoltaram Paulo por 212 quilômetros desta velha estrada, a Via Ápia, em direção a Roma. Podem-se ainda ver as marcas das rodas das bigas dos dias de Paulo. Se não tivesse sofrido uma grande mudança de coração, Paulo teria vivido uma vida fácil
e confortável como o judeu fariseu. Em vez disso, escolheu o caminho que o trouxe até aqui. Muitos acreditam que a prisão Marmitina, um dos sítios romanos mais antigos, foi a última cela que Paulo ocupou antes de ser executado. 3,5 metros abaixo do solo, esta prisão era completamente escura quando fechada, e seu único acesso era por este buraco no teto. Eu já estou sendo oferecido. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A Ele seja a glória, para todos sempre. Amém.